Se você está começando a ouvir esta história, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas narrativas emocionantes como esta. Agora, vamos mergulhar em uma jornada que atravessou 5 décadas de saudade e esperança. O sol de fim de tarde pintava o céu de Recife com tons alaranjados, quando Dona Conceição, aos 73 anos, recebeu aquela ligação que mudaria tudo. Suas mãos enrugadas tremiam enquanto segurava o telefone. E as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto marcado pelo tempo. Alô? É a senhora Conceição dos Santos? A voz do outro lado da linha era suave, hesitante. Sim, sou eu mesma, Conceição respondeu, ajeitando os óculos de armação dourada. Meu nome é Helena, Helena Ribeiro. A mulher fez uma pausa, sua respiração audível. Acredito que a senhora possa ser minha irmã. O mundo parou. 50 anos de espera, de dúvidas, de noites insones imaginando onde estaria aquela menina. Conceição sentiu o peso de meio século desmoronar sobre seus ombros. Meu Deus do céu, sussurrou, apertando o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Helena, a filha da dona Josefa? Sim, a voz do outro lado embargou. Encontrei documentos antigos. Uma certidão. E depois de muita pesquisa, cheguei até a senhora. Conceição fechou os olhos, vendo em sua mente a imagem de sua mãe, Josefa, jovem e desesperada, entregando um bebê embrulhado em um cobertor simples para um casal bem vestido em frente à pequena casa de taipa, onde moravam no interior de Pernambuco. Você sabe por que aconteceu? Conceição perguntou, temendo a resposta. Sei apenas que fui adotada. Não sei os detalhes, mas preciso conhecê-los. Preciso conhecer a senhora. Estou em Recife. Cheguei ontem. O coração de Conceição acelerou. Depois de 50 anos, sua irmã estava a apenas alguns quilômetros de distância. A irmã que nunca conheceu, que sua mãe entregou para que não morresse de fome durante a grande seca de 1970. Venha amanhã, minha filha. Venha para o almoço. Vou preparar tudo. Tenho tanto para te contar. Quando desligou o telefone, Conceição permaneceu imóvel na cadeira de balanço da varanda, observando o céu que escurecia gradualmente. As memórias que havia tentado enterrar por décadas agora emergiam com força total, como um rio represado que finalmente rompe suas barreiras. Amanhã, finalmente, conheceria a irmã que sua mãe havia entregado para salvar da fome. Amanhã, o círculo começaria a se fechar. Conceição. Maria dos Santos nasceu em 1950, em um pequeno sítio nos arredores de Caruaru, interior de Pernambuco. Filha de Josefa e Antônio, lavradores que sobreviviam do que a terra árida do sertão nordestino lhes permitia colher. A infância de Conceição foi marcada pelo trabalho duro e pela escassez, mas também pelo amor incondicional de sua mãe. Josefa era uma mulher forte, de mãos calejadas e sorriso fácil, que cantarolava canções de ninar mesmo nas noites em que iam dormir sem jantar. Antônio, seu pai, era um homem quieto e trabalhador, que saía antes do sol nascer e voltava quando as estrelas já pontilhavam o céu. Em 1970, quando Conceição tinha 20 anos, a seca que assolou o Nordeste foi particularmente cruel. As plantações morreram, os animais definharam, e a fome se instalou como uma presença constante na casa dos Santos. Naquele mesmo ano, Josefa deu à luz a sua segunda filha, Helena, após um parto difícil que quase lhe custou a vida. Minha mãe olhava para aquela criança recém-nascida e chorava em silêncio. Conceição contaria mais tarde, arrumando a mesa para o almoço com Helena. Não havia leite em seus seios. Não havia comida na casa. Papai havia partido para o sul em busca de trabalho e não tínhamos notícias dele há meses. Josefa, desesperada, tomou então a decisão mais difícil de sua vida. Através de uma conhecida que trabalhava na casa de uma família abastada em Recife, soube de um casal, os Ribeiro, que não podia ter filhos e desejava adotar um bebê. Foi numa tarde de domingo. Conceição recordava, enquanto ajeitava as flores no centro da mesa. Mamãe me pediu para arrumar as poucas roupinhas que Helena tinha. Ela não parava de chorar, mas dizia que era o único jeito, que era melhor que a menina tivesse uma chance de vida. No dia seguinte, Josefa embrulhou Helena em seu melhor cobertor, um presente que havia ganhado do marido antes de ele partir, e pegou a estrada para Recife. Conceição ficou para trás, cuidando da casa, com a promessa de que um dia, quando as coisas melhorassem,
talvez pudessem recuperar a irmã, mas as coisas nunca melhoraram o suficiente. Antônio nunca retornou. Souberam anos depois que havia falecido em um acidente em São Paulo. Josefa trabalhou como empregada doméstica em Recife até adoecer gravemente quando Conceição tinha 30 anos. No leito de morte, seu último pedido foi que a filha nunca esquecesse da irmã que tiveram que entregar. "Procure por ela um dia, minha filha", foram as últimas palavras de Josefa. "Diga a ela que não foi por falta de amor." Conceição casou-se com João, um motorista de ônibus. Teve 3 filhos e uma vida modesta, mas digna. Ao longo dos anos, tentou algumas vezes localizar a irmã, mas sem recursos ou conhecimento suficiente, suas tentativas foram infrutíferas. Até aquela ligação, 50 anos depois. Agora, aos 73 anos, viúva há 5, Conceição vivia sozinha em uma casa simples no bairro de Casa Amarela, em Recife. Seus filhos estavam espalhados pelo Brasil, um em São Paulo, outro em Brasília e a caçula em Fortaleza. Visitavam-na quando podiam, mas a solidão era sua companheira mais constante. Até ontem. O relógio marcava 11h30 da manhã, quando a campainha tocou. Conceição, que desde as 6 estava na cozinha preparando um verdadeiro banquete, feijão, arroz, galinha guisada, macaxeira, salada, sentiu o coração disparar. Ajeitou o vestido florido que havia separado especialmente para a ocasião, passou as mãos pelos cabelos grisalhos cuidadosamente penteados e caminhou lentamente até a porta. Ao abri-la, deparou-se com uma mulher de estatura mediana, cabelos castanhos com alguns fios prateados e olhos. Os mesmos olhos castanhos de Josefa. Olhos que agora estavam marejados, fixos nos seus. "Helena?", Conceição perguntou, a voz quase falhando. "Conceição", Helena respondeu, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Por um momento, ficaram apenas se olhando, absorvendo os detalhes uma da outra, procurando semelhanças, conexões, o sangue que compartilhavam. Então, como se movidas por uma força invisível, deram um passo à frente e se abraçaram. Foi um abraço que tentava recuperar 50 anos perdidos. Um abraço apertado, demorado, cheio de soluços contidos e lágrimas que molhavam os ombros uma da outra. Quando finalmente se separaram, ainda segurando os braços uma da outra, sorriram entre as lágrimas. "Entre, minha irmã, entre", Conceição disse, puxando Helena gentilmente pela mão. "Vamos conversar. Temos tanto para falar." Na sala modesta, mas impecavelmente arrumada, sentaram-se lado a lado no sofá. Helena tirou da bolsa um envelope amarelado. "Encontrei isso entre os pertences da minha mãe adotiva depois que ela faleceu, há 6 meses", explicou, abrindo o envelope com cuidado. "São os documentos da minha adoção. Não era oficial como se faz hoje. Era mais um acordo." Conceição examinou os papéis com cuidado. Reconheceu imediatamente a assinatura trêmula de sua mãe no final da página. Um nó se formou em sua garganta. "Mamãe nunca soube escrever direito", comentou, passando os dedos sobre a assinatura. "Deve ter pedido ajuda para alguém. Eles foram bons para mim", Helena disse suavemente. "Roberto e Clara Ribeiro. Me deram educação, carinho, uma vida confortável. Nunca me esconderam que era adotada, mas só me entregaram estes documentos quando completei 18 anos." "E por que só agora, depois de tanto tempo?" Conceição não conseguiu terminar a pergunta. Helena suspirou profundamente. "Medo, talvez. Incerteza. E depois a vida acontece. Casei, tive filhos, me divorciei, cuidei dos meus pais adotivos até o fim. Mas quando mamãe Clara partiu, algo despertou em mim. Uma necessidade de conhecer minhas raízes, de entender de onde vim." Conceição assentiu, compreendendo. "Venha, vamos comer algo. Preparei tudo o que podia imaginar. Não sabia do que você gostava." Na mesa farta, enquanto serviam os pratos, a conversa fluiu naturalmente. Helena contou sobre sua vida como professora de português em Belo Horizonte, sobre seus 2 filhos já adultos, Mariana, médica, e Ricardo, engenheiro, e seus 3 netos. Mostrou fotos no celular, orgulhosa. Conceição, por sua vez, falou sobre João, seu falecido marido, seus 3 filhos e 5 netos. Contou histórias da infância em Caruaru. Descreveu Josefa e Antônio com detalhes vívidos.
como se quisesse compensar todas as memórias que Helena nunca teve a chance de formar. Mamãe cantava essa canção para nós, disse Conceição, e começou a cantarolar uma antiga canção de ninar nordestina. Para sua surpresa, Helena fechou os olhos e sorriu. Mamãe Clara cantava essa mesma canção para mim, revelou. Disse que a aprendeu com minha mãe biológica no dia em que me recebeu. As duas se olharam, atônitas com essa pequena, mas significativa conexão que havia atravessado o tempo. Após o almoço, sentadas na varanda com xícaras de café, Conceição trouxe uma caixa de sapatos antiga e desgastada. Guardei algumas coisas ao longo dos anos, explicou, abrindo a caixa com cuidado. Coisas que pensei que um dia poderia mostrar a você, se nos encontrássemos. De dentro da caixa, retirou uma fotografia em preto e branco, amarelada pelo tempo. Nela, uma jovem Josefa segurava um bebê recém-nascido, com Conceição, então com 20 anos ao seu lado. Esta é você, com apenas 3 dias de vida, Conceição disse, entregando a foto para Helena, que a pegou com mãos trêmulas. Foi a única foto que tiramos. Um fotógrafo ambulante passou pelo sítio naquele dia, e mamãe insistiu em gastar os poucos trocados que tínhamos para registrar aquele momento. Helena observou a imagem por um longo tempo, tocando suavemente o rosto da mulher que a havia trazido ao mundo. Ela era bonita, murmurou. Sim, era, e forte como poucas. Nunca a vi se queixar, mesmo nos piores momentos. Conceição fez uma pausa, reunindo coragem para o que precisava dizer em seguida. Helena, preciso que você entenda algo. Mamãe não te entregou por não te querer ou por não te amar. Foi o oposto disso. Conceição então narrou em detalhes os horrores daquela seca de 1970. Como as cisternas secaram completamente, como os animais morriam à beira das estradas, como as crianças da região definhavam de fome. Contou sobre as noites em que Josefa dividia um único pedaço de rapadura entre as duas, ficando ela mesma sem nada. Quando você nasceu, mamãe já não produzia leite. Estava fraca demais, desnutrida. Tentou alimentar você com um mingau de farinha, mas você chorava dia e noite de fome. A voz de Conceição falhou. Ela te embalava, cantava, chorava junto com você, até que Dona Severina, que trabalhava para uma família rica em Recife, falou dos Ribeiro. Helena enxugou as lágrimas que escorriam livremente por seu rosto. Eu sempre imaginei que havia sido abandonada. Não, minha irmã. Foi um ato de amor desesperado. Mamãe sabia que você morreria se ficasse. Os Ribeiro prometeram que você teria comida, educação, uma vida que ela jamais poderia te dar. Conceição segurou as mãos de Helena entre as suas. No dia em que te levou para Recife, ela me fez prometer que um dia eu te contaria isso, que foi por amor, não por abandono. Helena assentiu, incapaz de falar por alguns momentos. Quando finalmente recuperou a voz, perguntou: E depois? O que aconteceu com ela? Conceição contou então sobre os anos seguintes, como Josefa nunca se recuperou completamente daquela perda, como trabalhou incansavelmente como empregada doméstica em Recife, enviando dinheiro para Conceição que havia ficado no sítio com uma tia, como adoeceu jovem, consumida pelo trabalho árduo e pela tristeza. Nos últimos dias, ela falava muito em você, queria saber se estavas bem, se eras feliz, pedia perdão, mesmo não tendo nada para se perdoar. Helena chorou abertamente agora, o rosto entre as mãos. Queria ter conhecido ela. Queria que ela soubesse que entendo, que não a culpo por nada. Ela sabe, minha irmã. Onde quer que esteja, ela sabe. Ficaram em silêncio por alguns minutos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos, absorvendo o peso das revelações compartilhadas. O vento suave da tarde balançava as folhas do pequeno pé de pitanga no quintal, trazendo um aroma doce que preenchia o ar. Sabe? Helena quebrou o silêncio. Sempre senti que havia algo mais na minha história. Uma espécie de vazio que não conseguia explicar, mesmo tendo sido criada com tanto amor. Conceição assentiu, compreensiva. É o chamado do sangue, como dizia mamãe. Algumas coisas estão em nós, além da criação. Helena sorriu levemente. Tenho uma filha, Mariana. Ela é médica, trabalha com comunidades carentes no interior de Minas. Sempre me perguntei de onde vinha essa vocação para cuidar dos outros, essa conexão com pessoas simples. Josefa era assim, Conceição respondeu, seus olhos brilhando com a lembrança.
Mesmo não tendo nada, dividia o pouco que tinha. Cuidava dos vizinhos doentes, conhecia ervas e remédios caseiros. Talvez sua filha tenha herdado isso dela. Da caixa, Conceição retirou mais um objeto. Um pequeno terço de madeira, simples, com contas desgastadas pelo uso. Este era de mamãe. Ela o recebeu de sua própria mãe, nossa avó. Rezava nele todas as noites, pedindo proteção para nós duas. Estendeu o terço para Helena. Quero que fique com você. E Helena recebeu o objeto com reverência, passando os dedos pelas contas gastas, imaginando quantas orações, quantas esperanças e lágrimas haviam sido derramadas sobre aquele simples objeto. Obrigada, sussurrou, colocando o terço junto ao coração. Vou guardá-lo com todo carinho. Enquanto a tarde avançava, as duas irmãs continuaram compartilhando histórias, preenchendo as lacunas de 5 décadas separadas. Descobriram coincidências surpreendentes. Ambas amavam literatura, especialmente Jorge Amado. As duas tinham o hábito de acordar cedo para ver o nascer do sol. Compartilhavam a mesma alergia a camarão. É incrível como algumas coisas estão no sangue, não é? Comentou Helena, maravilhada com as semelhanças. Mamãe dizia que somos como árvores, respondeu Conceição. Podemos ser transplantadas, crescer em solos diferentes, mas nossas raízes sempre carregam a essência de onde viemos. Na manhã seguinte, Helena retornou à casa de Conceição conforme combinado. Desta vez, trazia consigo um álbum de fotografias e uma pequena caixa. Quero que conheça minha família, disse, enquanto se acomodavam novamente na varanda. Página por página, Helena apresentou sua vida a Conceição. Fotos de sua infância em Belo Horizonte, festas de aniversário, formaturas, seu casamento com Carlos, de quem havia se divorciado há 15 anos, o nascimento de seus filhos, viagens, momentos especiais. Este é Ricardo, meu filho mais velho. Tem 42 anos, é engenheiro civil. Casado com Patrícia, tem 2 filhos, Lucas de 12 e Júlia de 8. Helena apontou para um homem alto, de sorriso largo, abraçado a uma mulher loira e 2 crianças. E esta é Mariana, minha caçula, 38 anos. A médica da família, casada com André, tem uma filha, Sofia, de 5 anos. A foto mostrava uma mulher de cabelos escuros e olhos intensos, muito parecidos com os de Conceição. Ela se parece com você, comentou Helena, notando a semelhança pela primeira vez. Conceição sorriu, emocionada. Tenho sobrinhos e sobrinhos netos. Que bênção! E eles estão ansiosos para conhecer a tia-avó que acabamos de descobrir. Helena respondeu, apertando a mão de Conceição. Contei a eles ontem à noite por telefone. Ficaram comovidos com nossa história. Da pequena caixa que trouxera, Helena retirou um objeto embrulhado em papel de seda. Mamãe Clara guardou isto por todos esses anos, explicou, desembrulhando o pacote. Disse que veio comigo no dia em que me recebeu. Era um pequeno bracelete de pano, artesanal, com contas coloridas costuradas à mão, desgastado pelo tempo, mas ainda preservando suas cores originais. Conceição levou as mãos à boca, surpresa. Eu me lembro disto. Foi mamãe quem fez, nas últimas semanas antes de você nascer. Costurou cada conta, dizendo que seriam para proteger seu bebê. Ela colocou em meu pulso antes de me entregar? Helena perguntou, sua voz embargada pela emoção. Sim, disse que assim, mesmo longe, uma parte dela estaria sempre com você. As duas observaram o pequeno bracelete, uma relíquia que havia atravessado o tempo, conectando-as através das décadas. Tenho algo para te mostrar também, disse Conceição, levantando-se. Retornou minutos depois com um envelope grande. São cartas que mamãe escreveu para você. Helena olhou para o envelope, atônita. Cartas? Para mim? Sim. Ela começou a escrevê-las logo depois que te entregou. Pedi ajuda a uma vizinha que sabia escrever melhor. Dizia que um dia você as leria e entenderia tudo. Com mãos trêmulas, Helena abriu o envelope. Dentro, havia dezenas de folhas de papel, algumas amareladas pelo tempo, outras mais preservadas. A caligrafia era irregular, hesitante, claramente de alguém que não tinha muita prática com a escrita. Minha filhinha querida, começava a primeira carta, datada de apenas 1 semana após a separação. Hoje faz 7 dias que te entreguei para uma vida melhor. 7 dias que meu coração está partido ao meio. Não sei se um dia você lerá estas palavras.
mas preciso escrevê-las para não enlouquecer de saudade. Helena não conseguiu continuar a leitura, as lágrimas embaçando sua visão. Conceição a abraçou, também chorando. Ela escreveu para você por anos, explicou Conceição. Contava sobre o clima, sobre as plantações, sobre as pessoas da região. Falava dos seus sonhos para você, de como imaginava que estaria crescendo. Quando adoeceu, me pediu para guardar todas, e se um dia nos encontrássemos, entregar a você. Vou ler cada uma delas, prometeu Helena, segurando o envelope contra o peito. Vou conhecer minha mãe através destas palavras. Naquela tarde, as duas irmãs saíram juntas. Conceição levou Helena para conhecer o bairro. Apresentou-a a vizinhos antigos, alguns dos quais ainda se lembravam de Josefa. Visitaram a igreja onde Josefa costumava rezar, o mercado onde comprava ervas e temperos. É como se estivesse conhecendo uma parte de mim mesma que nunca soube que existia, comentou Helena, enquanto caminhavam pelas ruas de paralelepípedos do centro histórico de Recife. E é apenas o começo, respondeu Conceição sorrindo. Temos tanto ainda para compartilhar. Nos dias que se seguiram, Helena e Conceição tornaram-se inseparáveis. Visitaram o cemitério onde Josefa estava enterrada, levando flores e orações. Helena passou horas ali, conversando silenciosamente com a mãe que nunca conheceu, agradecendo pelo sacrifício de amor que havia feito. Sabe o que mais me emociona? Disse Helena, enquanto voltavam do cemitério. Pensar que ela nunca soube se fez a escolha certa. Nunca soube se eu estava bem, se era feliz. Ela sabia, respondeu Conceição com convicção. No coração, ela sabia. Dizia sempre que tinha certeza que você estava crescendo forte e saudável, que sentia isso. Helena decidiu prolongar sua estadia em Recife. O que seria inicialmente uma visita de 3 dias transformou-se em 2 semanas. Cada dia trazia novas descobertas, novas conexões, novos entendimentos sobre sua origem. Meus filhos estão planejando vir me visitar aqui, anunciou Helena durante um jantar. Querem conhecer a tia Conceição, ouvir mais histórias sobre nossa família. Conceição não conseguiu esconder a alegria. Vou preparar tudo, fazer aquela galinha caipira que mamãe fazia nos domingos especiais, e bolo de milho, o preferido dela. E eu vou ajudar, respondeu Helena, sorrindo. Quero aprender as receitas da família, os segredos que passaram de geração em geração. Na véspera da chegada dos filhos de Helena, as 2 irmãs sentaram-se na varanda, observando o céu estrelado de Recife. O silêncio entre elas era confortável, como se tivessem compartilhado uma vida inteira juntas, e não apenas 2 semanas após 50 anos de separação. Estive pensando, começou Helena, hesitante. Estou aposentada há 2 anos. Minha casa em Belo Horizonte é grande demais para mim sozinha. Os filhos têm suas próprias vidas. Conceição olhou para a irmã, esperando que continuasse. Talvez eu pudesse me mudar para mais perto. Não necessariamente para Recife, mas para algum lugar próximo, para recuperarmos um pouco do tempo perdido. Os olhos de Conceição brilharam de emoção. Nada me faria mais feliz, minha irmã. Esta casa é grande demais para mim também. Tem um quarto de hóspedes que poderia ser seu se quisesse. Helena sorriu, emocionada com a oferta. Vamos com calma. Preciso organizar tudo, vender a casa, conversar com os filhos. Mas sim, quero estar perto de você. Quero conhecer meus sobrinhos netos. Quero fazer parte desta família que é minha por direito de nascimento. A família que sempre te esperou, completou Conceição, segurando a mão da irmã. Naquela noite, antes de dormir, Helena abriu mais uma das cartas de Josefa. Esta, datada do que teria sido seu 5º aniversário. Minha filha querida, hoje você completa 5 anos. Imagino como deve estar bonita. Provavelmente usando um vestido de festa, cercada de amigos, soprando velinhas em um bolo. Aqui, acendi uma vela em seu nome e fiz um pedido. Que onde quer que esteja, saiba que foi amada desde o primeiro instante. Que um dia, entenda que te entreguei não por falta de amor, mas pelo amor maior que uma mãe pode ter. O de sacrificar sua própria felicidade pela vida de seu filho. Feliz aniversário, meu anjinho. Que Deus te proteja sempre. Com todo o meu amor. Sua mãe, Josefa. Helena adormeceu com a carta sobre o peito, sentindo-se pela primeira vez na vida completamente inteira. Na manhã seguinte, quando os filhos de Helena chegaram, encontraram as 2 irmãs na cozinha,
preparando juntas o almoço, rindo e compartilhando histórias como se nunca tivessem sido separadas. O aroma de comida caseira preenchia a casa, misturando-se com o perfume das flores do jardim que entrava pelas janelas abertas. "Bem-vindos à nossa família", disse Conceição, abrindo os braços para receber os sobrinhos que acabava de conhecer. Nossa família que finalmente está completa. Enquanto observava a cena, sua irmã, seus filhos, todos reunidos, Helena sentiu uma profunda gratidão. O círculo que havia sido rompido 50 anos atrás finalmente se fechava. A história que começara com dor e separação agora encontrava seu desfecho em alegria e união. "Obrigada, mãe", sussurrou para si mesma, olhando para o céu através da janela. Seu sacrifício não foi em vão. Se você se emocionou com esta história de amor, sacrifício e reencontro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Histórias como esta nos lembram do poder dos laços familiares e de como nunca é tarde para reconstruir conexões perdidas. Até a próxima narrativa.